Olá, estamos hoje inaugurando um novo segmento no canal Fala Diversidade. Como muitos de vocês devem saber, eu sou psicóloga e, além de psicóloga, eu também sou educadora de psicólogas e psicólogos há um pouquinho perto de 20 anos. E por que fala diversidade? Exatamente porque na formação em psicologia eu via muita dificuldade de encontrar determinados temas que não fossem assim tão pragmáticos para o fazer psi. E aí a gente começou a conversar sobre a diversidade das existências, a diversidade das pautas, dos temas. Cabe à psicologia discutir política, economia, discutir ciência, sim, discutir saúde, assistência social. E então, o que nós pensamos então em fazer? Da gente construir aqui no canal uma interlocução mais direta com a psicologia que tem um compromisso ético com os direitos humanos, com a psicologia que tem um compromisso ético com a diversidade de todas as existências. Só que para ouvir a diversidade, a gente precisa aprender. E aí a ideia é realizar uma série de entrevistas, onde essas entrevistas nos permitam qualificar o campo de atuação psi na sua diversidade, tanto na diversidade de públicos, como também na diversidade de estratégias. Hoje nós inauguramos com uma entrevista com a psicóloga Jaqueline Gomes de Jesus. E esse é só o começo. Vem assistir a entrevista. Olá, hoje estamos mais uma vez aqui no Fala Diversidade e é com muita alegria que eu quero apresentar aqui a nossa convidada de hoje, que está inaugurando uma conversa com a psicologia, que é a Jaqueline Gomes de Jesus, psicóloga, mestre e doutora em psicologia, professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro e com uma vasta produção acadêmica dentro do campo da população LGBT. E ela não poderia ser outra pessoa para poder conversar com a gente dessa interface da psicologia, né, com a população LGBT, porque é alguém que produz, que está aqui com a gente e vai falar desse desafio que está posto diante dessa disputa de narrativas que tem acontecido hoje. Essa guerra de pensamento. É, guerra de pensamento. Jaque, muito bom ter você aqui. Obrigada, amiga. De verdade. Para mim é ótimo. Ah, e que bom que a gente está aqui. Ela veio para o seminário, né? Fala um pouquinho para a gente do seminário, Jaque. Claro, Cíntia. Primeiro, gente, obrigada. É fantástico estar com vocês aqui no canal. A gente precisa, sim, falar de diversidade, porque é falar de nós, falar do mundo e quebrar essas barreiras, né, que criam com relação à diversidade, como se fosse só o outro. Então, quando a gente fala que é tudo, que somos nós, é isso que faz a diferença. Eu estou hoje aqui na OPAS, na Organização Pan-Americana de Saúde. Nós estamos no Dia Nacional da Visibilidade Trans e estamos em um seminário sobre saúde, cidadania e trabalho para a população trans, que é muito importante porque, como você falou, no Brasil nós vivemos um momento de, eu diria assim, fortalecimento do fundamentalismo religioso na política. Então, as políticas públicas voltadas à cidadania, especialmente à população trans, elas têm sido alvo, principalmente do governo federal. E eu venho do Rio de Janeiro, então posso falar também dos governos estadual e municipal. Então, essas estratégias de diálogo internacional são fundamentais para a gente denunciar, sim, a inação do Estado, a inexistência de políticas públicas e demandar ações que, na minha perspectiva, acho que vão vir da comunidade, do movimento social, das parcerias entre as instituições e pessoas. Então, é isso que a gente está discutindo aqui. E aí, quando a gente se encontra aqui para falar um pouquinho, pensando um pouco na psicologia, né? Os desafios que estão postos, porque a psicologia ela tem uma tradição no imaginário das pessoas de que psicólogos e psicólogas estão para normatizar, enquadrar as pessoas a uma ordem vigente. E aí, de repente, por conta desse fortalecimento de um discurso moral, religioso, que faz do dogma como se fosse a única referência de saúde, a gente está aí desafiado na psicologia. Como é que você está vendo hoje a psicologia diante dessa realidade com a população trans? Nós temos um grande desafio, porque junta vários pontos. Primeiro, a própria ideia de normalidade, aí a gente retoma o Georges Canguilhem, vai ler aí, gente, Georges Canguilhem, normal e patológico. A própria ideia de normalidade, que tem muito de moralismo,
ou seja, não necessariamente de moral, mas de aplicação de uma determinada moral com uma dominante na área de saúde. Então, junta-se isso, uma lógica de patologização, que é a ideia de que certas identidades são transtornos, não são formas de existir no mundo, são doenças, e aí a população trans tem sido vitimada por essa perspectiva, porque foi a forma como ela conseguiu acessar a saúde e a cidadania por muito tempo, somente enquanto pessoas vistas pela lógica do transtornamento, da patologização. Nós temos, então, uma luta internacional contra a patologização, contra esse moralismo que já existia com relação à população trans, essa transfobia, o que a gente chama de cisnormatividade, o que é as normas feitas por pessoas não trans, quem não é trans é cis, tá? É cisgênero, quem não é transgênero é cisgênero. Aí, essas normas feitas para formatar pessoas trans a uma lógica de dominação, de adoecimento, de patologia. Então, é uma luta que é ideológica, como toda batalha de narrativas, mas ela é fundamentalmente de cidadania. Então, é um grande desafio, porque quem domina os sistemas de saúde são aqueles que acreditam mesmo que a população trans ou tem que ser um objeto sexual, quando a gente fala das mulheres trans e as travestis, o Brasil... 90% das mulheres trans travestis só encontram trabalho na prostituição, não por optarem... Não por opção, mas porque lugar são colocadas nesse lugar, são marginalizadas aí, naquela lógica de exclusão que a Bader Sawaia fala muito, a exclusão aí é estar na sociedade, mas na margem, E o grande desafio do reconhecimento do direito ao nome, à identidade. Nós tivemos vitória agora no Supremo Tribunal Federal, então o judiciário, de certa forma, avançou muito. E a psicologia, como pela história da nossa ciência e profissão, ela serviu muito a interesses institucionais, a interesses de controle de corpos. Então, essa história está muito presente. Mas eu, particularmente, acredito que a gente avançou demais, gente. A psicologia com compromisso social, ela tem ocupado cada vez mais espaço. E, por isso, temos essas reações de... vou ser bem direta, de charlatães que se apresentam ou usam um discurso psicológico para defender a sua ideologia excludente, os seus preconceitos. Então, ao invés de ser explícita na sua transfobia, no seu machismo, racismo, usa de ideologias e tenta se apropriar da psicologia. É aquilo, a gente vive numa época em que o discurso científico justifica ações. Então, usá-lo de forma pseudocientífica é bem útil. E aí eu estou me referindo diretamente à psicologia cristã, coisas que eu vi aí de coisa trínica, coisas, ideias que as pessoas têm e que são prejudiciais porque, a princípio, enganam. Psicologia é uma ciência, não é uma religião, Às vezes a gente fica muito engajada, mas não, a ideia é não ter dogmas e lutar contra isso, porque a ciência está sempre criando dúvidas e a psicologia tem que também duvidar de si, pensar e relativizar sempre. Até porque não tem como, embora seja uma ciência, Jaque, não tem como a psicologia ela não estar localizada politicamente numa sociedade, Porque não é um fazer neutro, um fazer vazio, é um fazer que quer alguns desdobramentos, E é isso, historicamente, os desdobramentos que a psicologia foi buscando foram desdobramentos de normatizar, de negar a diversidade das existências, de transformar, o adoecimento. Então, acho que o nosso desafio é até engraçado quando a gente escutar que hoje a psicologia é ideológica, hoje eles estão partidarizados, O que você acha dessa conversa aí? Então, isso é o discurso ideológico. Isso que é interessante do jogo da ideologia. A ideologia é tudo aquilo que não se diz ideologia, tá? Então, é da estratégia política dizer que o outro é ideológico, você não. Então, todo mundo tem ideologia. Mas, quando você aponta o outro como ideológico, você está, de certa forma, dizendo que o jogo dele é menos válido, que tem menos importância, que é menos técnico. Aquilo que não tem ideologia e que não é político é lido como técnico. Como se o nosso trabalho, isso a gente aprende na graduação, é um trabalho técnico, mas também é um trabalho político, porque nós estamos em relações sociais.
gente, vamos retomar Aristóteles, né? O ser humano é um animal político. Então, a gente está sempre em interação, não tem como não pensar em política no dia a dia, da vida. Pode não ser política partidária, né? Mas é política. Sim. Então, a psicologia, quando ela se aliena, ela está assumindo um posicionamento político, que é defender os interesses dominantes, os interesses institucionais, que, em geral, são do grande capital. E aí, não precisa... Eu recomendo que leia Marx, mas é importante que entendam como o interesse das instituições é acumular capital e em explorar cada vez mais o trabalho. Isso muitas vezes foi utilizado a partir da psicologia como um instrumento disso. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós vivemos num momento, inclusive do neoliberalismo, em que se cria uma ideia de que a saúde mental é uma coisa muito individual, que, assim, basta você, autoajuda, você se sente bem, vontade, que resolve, entra lá no site da internet, olha o blog, o YouTube, resolve tudo, não precisa nem de psicólogo. Mas não, e o psicólogo é muito importante, ele não resolve tudo, mas é um dos profissionais, ou uma das profissionais, né, que a maioria de nós somos mulheres na categoria, que são fundamentais na área de saúde, porque saúde é um fenômeno biopsicossocial, não depende só da medicina, como é tão valorizada socialmente. Nós temos que pensar muito a questão da medicalização e como o diálogo e a interação que fundamentam as relações humanas estão aí para a gente poder articular e auxiliar, inclusive, politicamente, a formação de redes, que as pessoas se encontrem, se fortaleçam. A psicologia tem esse papel. E eu estou aqui pensando, né, assim, nosso tempo até está mais apertadinho, mas eu estava aqui, queria te ouvir um pouco, pensando na grande crítica, né, que algumas pessoas fazem, né, às nossas resoluções no Conselho de Psicologia, pontuando que a psicologia estaria proibida de atender pessoas que chegassem com demandas relacionadas à sua identidade, à sua orientação sexual. E a gente sabe que isso é uma grande mentira. Sim. Fala pra gente como é que é pensar essa clínica, né, de atendimento à população trans. Como vivemos numa sociedade estruturalmente racista, machista, LGBTfóbica, então o discurso social é de que qualquer pessoa que divirja do padrão dominante, ela deve ser tratada, né? Ela deve ser a lógica da patologização, e aí se usa a psicologia. Como a LGBTfobia ainda é muito forte na nossa sociedade, né? A homofobia, a transfobia, a discriminação contra pessoas em função da sua orientação sexual ou identidade de gênero, então se acredita que nós teríamos que tratar as pessoas. Claro que hoje não se é tão explícito quanto antigamente, porque a Organização Mundial de Saúde avançou e, por exemplo, a homossexualidade não consta mais como um transtorno sexual. A Classificação Internacional de Doenças avançou no sentido de não reconhecer mais a transexualidade enquanto um transtorno de identidade de gênero. Ainda tem que avançar em questões aí com relação ao próprio conceito de gênero, mas houve avanços. Então, qual é a estratégia? É falar que tudo depende da vontade do indivíduo. O indivíduo simplesmente não está bem com a sua orientação sexual ou com a sua identidade de gênero. É uma falácia, porque, no fundo, é ignorar as forças sociais que levaram a pessoa a se incomodar com isso. Por que ninguém fala de cura hétero, por exemplo? Né? Por que não falam de outras estratégias de sofrimento com a sua identidade de gênero ou com a sua orientação sexual? Por que o foco é tanto nas pessoas homossexuais? Então, por trás tem uma ideologia que tenta responsabilizar a pessoa por um desejo, quando esse desejo foi criado pelo preconceito, pela LGBTfobia, pela pessoa não ser aceita na família, em função de dogmas religiosos. O desejo de não querer estar nesse lugar, né? É construído, que né? É construído. Pela sociedade. Inclusive, tem um viés religioso, cristão muito forte. E que não é à toa que no Brasil, então, a gente veja tanta psicologia cristã que defende isso. Ela não se diz ideológica, né? Quando se posiciona como cristã. Então, aí que está o jogo da ideologia, é explicitar aquilo que eles não querem que se mostre, que é um movimento religioso que quer que se use a psicologia
para manter discriminação e exclusão. E se apropria do cristianismo como se ele fosse isso também, né? Sim. Que também é um grande desafio, né? Para as pessoas que entendem a perspectiva da sua fé, né? Entendem o respeito aos direitos civis que as pessoas têm, mas que quando vêm e são cristãs e aí de repente vem a nomenclatura cristã vinculada a essas práticas de desrespeito total às existências, né? Então, a gente vive um processo muito complexo. Jaque, obrigada demais por esse bate-papo rápido. A gente ficaria aqui falando de muitos assuntos, muitas questões, mas fala aí pra gente uma fala final aí de falar com a psicóloga, com o psicólogo, com a sociedade, o que é que a gente precisa, né? Se preparar para estar prontos, né? Prontas e prontos para escutar a fala da diversidade. Sim. Primeiro, a gente reconhecer que nós somos a diversidade. Nós somos humanos porque somos diversos. Então, diversidade não é só o outro. A gente está falando aqui de LGBTs, de mulheres, de população negra, mas todo mundo, e inclusive aquele que é considerado o ser humano universal, o homem branco, cisgênero, cis, né? Hétero, né? Ele também é diversidade. Então, quando ele não reconhece que é diversidade, ele mantém o seu lugar de privilégio. Um lugar em que ele tem direitos e controla outras pessoas enquanto essas pessoas são oprimidas. É fundamental nos colocarmos nesse lugar e entendermos essas dinâmicas de discriminação, de exclusão, para promover saúde e sairmos da caixinha. Eu vou dar um exemplo. Lá no Rio de Janeiro, eu organizo um grupo operativo junto à Casa NEM, que é uma casa, que é um abrigo LGBTI para pessoas em situação de rua. Tem 52 pessoas. É uma ocupação. Não é um prédio estabelecido. Não temos políticas públicas no Rio de Janeiro para a população LGBT em termos de moradia. Então, as pessoas em situação de rua ocupam os prédios. Ou elas ficam na rua, ou são assassinadas. Então, a gente tem um grupo de psicologia que atende na casa, que faz rodas de conversa, que quando um colega tem consultório, leva no consultório e nós nos reunimos todos para discutir os casos. São pessoas que chegam muito precarizadas, violentadas. Então, a gente tem um trabalho muito grande. Não vamos resolver tudo. A gente tem situações graves, suicídio, tentativa de suicídio, estupro, abuso sexual, mas são situações reais que a gente tem que lidar, que estão muito além do consultório e que a gente, mesmo não podendo resolver, sem a psicologia estaria muito pior. Então, a gente faz a nossa parte para melhorar a nossa realidade e contribuir com o que a gente tem de instrumental na nossa ciência e profissão. Massa, Jaque. É muito legal pensar que é uma psicologia voltada para o cotidiano, uma psicologia voltada para o Brasil, não uma psicologia extraterrestre, né, que vive em torno dos próprios conceitos, né? Que a gente consiga se encontrar com o outro, com a outra pessoa e ver essa possibilidade potente, né? Essa potência que existe. E que a gente consiga, então, dar voz à diversidade nos incluindo, né? Exato. Nesse processo. Exato. Muito bom. Gente, agradeço muito, Jaque, por essa conversa. Né? Agradecer muito você que nos assistiu aqui. Se você curtiu, dê lá o seu like. Se você acha que é muito bom fazer esse debate, porque esse canal só existe para existir essa conversa, se inscreva no canal, se coloque lá para você receber lá o aviso quando tiver um vídeo novo. É uma honra para nós poder discutir e falar com você sobre a diversidade. Até a próxima, gente. Até já. Valeu, Jaque. Um abraço. Obrigada.